Existe uma relação entre pobreza e desigualdade, mas são dois conceitos diferentes. Você consegue combater desigualdade, por exemplo, se você reduzir, por exemplo, a diferença entre a renda do mais pobre com o mais rico, por exemplo, tributando o mais rico, né, sem necessariamente afetar o índice de pobreza do país. Um dos grandes desafios do próximo presidente vai ser aumentar a mobilidade intergeracional, ou seja, promover a igualdade de oportunidades. Acho que esse é o conceito básico. No longo prazo, será que essas famílias elas conseguem sair da situação de pobreza? Será que esses jovens conseguem ter uma perspectiva educacional, um mercado de trabalho mais favorável? Será que a saúde dos filhos dos beneficiários do Bolsa Família no passado é melhor e eles também conseguem investir? Existe uma relação entre pobreza e desigualdade, mas são dois conceitos diferentes. Você consegue combater desigualdade, por exemplo, se você reduzir, por exemplo, a diferença entre a renda do mais pobre com o mais rico, por exemplo, tributando o mais rico, né, sem necessariamente afetar o índice de pobreza do país, né? Ao mesmo tempo, você consegue, né, reduzir pobreza e, ao reduzir pobreza, reduzir desigualdade, se nada acontecer com a camada mais rica desse país. Então, são dois conceitos diferentes, são dois conceitos importantes, né, para a gente analisar bem-estar, né, mas eles são separáveis. A desigualdade no Brasil é cronicamente alta, né? Desde as primeiras mensurações de desigualdade, a gente sabe que a nossa desigualdade ela é uma das mais altas entre todos os países que a gente tem esse tipo de medida, né? Um país comparável, por exemplo, né, em termos de desigualdade, é a África do Sul, né? A gente sabe que a África do Sul, né, viveu por, né, longos anos, né, a segregação racial institucional, né? A gente sabe que há determinantes importantes que são, né, vindos do mercado de trabalho, como discriminação racial ou por gênero, que afetam a desigualdade. Mas a desigualdade também tem outras fontes e tem outras formas de ser combatida, né? Pobreza, né, sobretudo a pobreza extrema, também é muito relevante. Você não quer, né, ter uma parte importante da população vivendo sob pobreza extrema. A gente tem programas, né, políticas sociais relativamente bem focalizadas para, né, atender essa pobreza extrema, né? Mas a gente tem esses dois problemas e, sobretudo, recentemente, a gente sabe que, devido à crise, boa parte, né, da população que havia, né, melhorado, né, de vida em termos, né, de bem-estar, ela voltou para a situação de pobreza porque perdeu o emprego, porque, né, teve alguma dificuldade em acesso ou o valor, né, de certos benefícios não foi reajustado. Então a gente sabe que são dois conceitos importantes no Brasil hoje, dois problemas que têm que ser enfrentados. Com relação à desigualdade, a gente tem que se afastar um pouco, né, do paradigma que vem dos países desenvolvidos, né, principalmente pensando na América do Norte e os países da Europa Ocidental, em que o problema da desigualdade lá é um problema relacionado à diferença que existe de rendimentos ou de riqueza entre os muito ricos e o resto da população. Os Estados Unidos ele passou por um processo relativamente recente em que os muito ricos ficaram mais ricos, isso em detrimento do resto da população. Então a desigualdade lá subiu e você tem todo um clamor, né, por redução da desigualdade que tem a ver com tributar os mais ricos. No Brasil, o que aconteceu foi que nos anos 2000, desde a segunda metade dos 90, na verdade, a gente presenciou um crescimento da renda dos mais pobres. São dois problemas muito diferentes. Então, com relação à desigualdade, a gente não deve se preocupar tanto com a forma de combater a desigualdade, né, que se preconiza nesses países, não necessariamente é a forma de se combater a desigualdade no Brasil. Com relação à pobreza, a gente tem que focalizar, né, e tem que continuar com programas específicos de combate à extrema pobreza com o Bolsa Família. O que eu vou apresentar hoje aqui
vou falar um pouco sobre o salário mínimo como instrumento de política social. Gera uma série de distorções no mercado de trabalho, né, e não necessariamente atinge aqueles que mais precisam, né. Na hora que você olha como que o salário mínimo incide ao longo da distribuição de renda, né, os 10% mais pobres, eles não são tão pobres que eles não têm acesso, né, ao salário mínimo. Então, o salário mínimo como um instrumento de combate à desigualdade, ele não necessariamente produz os efeitos desejados, né, como o combate à pobreza não produz os efeitos desejados, como o combate à desigualdade, ele pode sim reduzir a desigualdade em alguns momentos específicos, depende muito, principalmente do que acontece com a economia em determinado momento. A gente já presenciou situações em que, dado que a economia não estava indo muito bem, elevações reais do salário mínimo tiveram efeito de, na verdade, agravar a desigualdade e não reduzir. Basicamente porque tem uma parcela da população que está desprotegida ou que está na informalidade. Pobreza e desigualdade são duas coisas diferentes, né? A pobreza, ao meu ver, é mais importante de ser resolvida, né? Porque as pessoas pobres muitas vezes têm dificuldades de consumir o básico. E no passado, no Brasil, a gente tinha problemas até de sobrevivência, né, dessas pessoas passando fome, a mortalidade infantil muito alta. A desigualdade é importante também porque um país muito desigual mostra que teria condições de diminuir a pobreza redistribuindo renda, por exemplo, dos mais ricos para os mais pobres. Um país pobre e igualitariamente pobre, seria mais difícil reduzir a pobreza porque não haveria renda disponível para isso. O Brasil já teve um nível de pobreza bastante elevado no passado, em que as pessoas efetivamente passavam fome e isso causava até uma migração muito grande nas áreas rurais do Nordeste para o Sul e Sudeste. Hoje em dia a pobreza diminuiu bastante, assim como a mortalidade infantil. Então, nos últimos anos, houve um avanço grande nessa área e a desigualdade também se reduziu. O grande problema no Brasil é que você ainda tem uma estratificação muito grande na sociedade. Então, um dos grandes desafios do próximo presidente vai ser aumentar a mobilidade intergeracional, ou seja, promover igualdade de oportunidades. Acho que esse é o conceito básico. Idealmente, as crianças, ao nascerem, teriam as mesmas oportunidades ao longo da vida. As crianças que nascem num bairro rico de São Paulo, ou numa favela, ou no Nordeste, todas elas teriam a oportunidade de fazer as escolhas que quisessem na vida. Só que no Brasil isso não acontece. Por quê? Porque as crianças que nascem em famílias mais pobres têm mais dificuldades ao longo da vida. Então, o próximo presidente tem que ampliar a igualdade de oportunidades, fazendo determinadas políticas focadas com prioridade na primeira infância. Vários estudos mostram que o que acontece nos primeiros 1000 dias de vida é muito importante para todo o futuro das crianças, né? Então, aquelas que nascem em famílias mais pobres desenvolvem menos o vocabulário, desenvolvem menos suas habilidades cognitivas e socioemocionais, e isso vai atrapalhar até sua vida escolar, sua trajetória escolar, e vai reproduzir um ciclo de pobreza ao longo da vida. Então, é importante você focar no desenvolvimento infantil, programas de visitação domiciliar nas famílias mais pobres, para assegurar que as crianças tenham as condições de desenvolvimento inicial. É importante melhorar a qualidade das creches e da pré-escola, que é o próximo passo. Em seguida, melhorar a qualidade do ensino fundamental e médio. E, a partir daí, você deixa o mercado remunerar as pessoas de acordo com as suas habilidades. Então, pelas forças de mercado. Mas é importante que o início, todo mundo tenha uma educação e saúde de qualidade. Nos dados do mercado de trabalho, a desigualdade se reduziu, mas quando você leva em conta os dados de declarações de imposto de renda, a desigualdade não se reduziu tanto. E, na verdade, o que parece é que você tem uma diferença de habilidades e que é muito grande entre as pessoas nascidas em famílias pobres e ricas. Essas desigualdades vão se acentuando ao longo da vida pela falta de mobilidade. E, além disso, o Brasil taxa muito pouco os mais ricos, muito ricos, né? Então, você deveria ter mais imposto sobre a herança, mais imposto sobre a propriedade, aumentar a alíquota
do imposto de renda para a alíquota marginal dos mais ricos. Tem uma série de medidas que a elite evitou fazer ao longo dos anos no Brasil para manter o seu status, né? Então é necessário você ter políticas mais agressivas de impostos para efetivamente reduzir a desigualdade e transferir esse dinheiro para os mais pobres, principalmente em políticas de desenvolvimento infantil, saúde e educação. A questão da pobreza e desigualdade são dois conceitos que estão relacionados em algum sentido. A pobreza está relacionada à distribuição de renda na sua cauda inferior, ou seja, quem são as pessoas que são mais pobres e como é que como que isso está na distribuição de renda, né? As medidas de desigualdade, de certa forma, também levam em consideração a situação de pobreza, uma vez que se compara, né, a dispersão dessa renda. Uma medida de desigualdade, por exemplo, é a dispersão da renda, em que se compara, por exemplo, um quantio inferior de renda a um quantio superior. Então, obviamente, melhoras na situação de pobreza de uma população pode se refletir numa queda da desigualdade, mas não necessariamente, por exemplo, a gente pode também pensar numa mudança da renda para todos os quantios, e nesse caso, apesar da população pobre estar num novo patamar de renda, a desigualdade pode permanecer inalterada. Então, são conceitos relacionados, mas distintos. Acho que as duas questões são importantes, acho que uma não é menor do que a outra, e nesse sentido são questões distintas, né? A gente se preocupa com a população pobre porque é uma população que é muito vulnerável socioeconomicamente, vulnerável nas suas condições de saúde, tem efeitos de externalidade para a população como um todo, então a gente realmente se preocupa com isso. A questão da desigualdade no Brasil é uma questão bastante relevante, no sentido que a desigualdade no Brasil ainda é bastante elevada, né? E o fenômeno recente é de uma queda de desigualdade contestada de alguma forma de acordo com como a gente mede essas variáveis de renda, né? No Brasil, a gente tem um setor informal muito grande, a gente tem uma parte da população que fica invisível para medidas de alta renda, né, que geralmente não estão reportadas, não estão cadastradas no mercado de trabalho formal, podem ser firmas. Então, essas medidas de igualdade também são suscetíveis a alguma crítica e no Brasil, apesar da queda da desigualdade ser um fenômeno bastante expressivo, a desigualdade ainda é muito alta. A gente precisa se preocupar com essa população pobre e quais as políticas que são mais efetivas, né, para tirar a população da pobreza. Investimentos educacionais, investimentos em saúde, geralmente são políticas que são bastante positivas, principalmente quando a gente pensa no longo prazo. Mas a gente não pode negar que já existe uma geração que está aí, que se encontra numa situação de pobreza e que existem políticas de curto prazo que funcionam muito bem para essa população, como o caso de programas de assistência social e, no caso do Brasil, o programa Bolsa Família, que tem tido avaliações sérias, avaliações de impacto, em que a gente pode, com alguma segurança, falar de efeitos causais, de que de fato o Bolsa Família é responsável pela melhora de alguns indicadores da população de alta vulnerabilidade socioeconômica. E essas políticas, a meu ver, elas precisam ser mantidas, porque a gente tem uma população que é bastante expressiva, que depende ainda dessa assistência social. Ela funciona como um mecanismo de assistência para proteger essa população de choques econômicos que têm acontecido na economia brasileira, principalmente porque o mercado de trabalho dessas pessoas é muito diferente, os investimentos em educação, a qualidade da educação é bastante diferente, e esses programas de transferência, principalmente porque são condicionais, podem melhorar essa situação de investimento em saúde e educação. No longo prazo, será que essas famílias elas conseguem sair da situação de pobreza? Será que esses jovens conseguem ter uma perspectiva educacional, um mercado de trabalho mais favorável? Será que a saúde dos filhos dos beneficiários
do Bolsa Família no passado é melhor e eles também conseguem investir. E eu acho que isso ainda é um desafio de mensuração e para a gente entender esses efeitos causais e pensar quais arestas que a gente pode aparar no programa para alcançar esses objetivos.